Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Júlio. É, Esse é um trabalho de EPB, né, de exercício profissional do biomédico, e o meu grupo é composto por mim, por Elise, que está aqui me acompanhando hoje na entrevista, por Gabriela Sandes, Luísa Guedes e Júlia Dourado. Nossa intenção aqui hoje é entrevistar um biomédico e nossa profissão escolhida foi a perfusão extracorpórea. Então, eu vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. É, Esse daqui é o Anderson Conceição Rocha. Ele é biomédico, formado pela Faculdade de Salvador, a Unifax. Ele é pós-graduado em perfusão extracorpórea pela Asgard. E ele está com mestrado em andamento pela UFBA em imunologia. E atualmente ele é professor, pesquisador e também perfusionista. Então, eu já te apresentei, agora eu quero que você se apresente, por favor. Fique à vontade. Pronto. Bom, como você falou, né? Me chamo Anderson, sou biomédico, perfusionista. Minha habilitação, primeira habilitação é em diagnóstico por imagem. Eu fui formado pela Unifax. Durante esse período da Unifax, eu fazia estágio já em circulação intracorpórea, que foi o que me possibilitou e também o que me fez despertar mais ainda esse amor que eu tenho pela perfusão. E a partir disso, eu fui buscar uma especialização, que foi através da Asgard, porque não temos especialização aqui em Salvador, ou pelo menos não tínhamos ainda, né? Sim. Então, essa especialização aqui em Salvador, e eu tive que fazer essa especialização fora, aqui em Goiânia, né? Então, a partir desse momento, e também eu sempre tive um sonho de fazer o meu mestrado. Então, eu estava o tempo todo fazendo iniciação científica também na UFBA já. Então, eu já estava envolvido com a pesquisa, eu já estava há muito tempo também nisso. E até que chegou a oportunidade de fazer a prova e sou apaixonado por imuno também. Então, aí eu fiz a prova, fui aprovado e estou no primeiro ano agora, terminando o primeiro ano do mestrado. Só falta mais um ano para concluir. E é isso aí. Que bom. Bom, a gente então vai começar algumas perguntas e a gente vai começar realmente do começo, que é porque você escolheu primeiro a biomedicina. Pronto. A biomedicina, para mim, eu sempre tive a ideia de que eu queria trabalhar com a área da saúde, eu queria fazer pesquisa, mas eu queria uma área que não me desse uma visão talvez tão generalista, uma coisa tão focada talvez em tratamento, talvez como a medicina, ou talvez um pouco mais prático de lidar um pouco com algumas urgências e emergências, como a parte de enfermagem. Eu queria uma visão mais ampla, eu queria ter uma visão um pouco mais minuciosa da coisa. Então, a biomedicina ela entrou justamente com esse aspecto para mim. Eu queria conhecer os aspectos moleculares, os aspectos biológicos, os aspectos imunológicos, de uma forma um pouco mais profunda, tá? Não é que nesses outros cursos não tenham, mas o que eu percebo, e até em contato com outros profissionais, médicos, enfermeiros, é que nós temos uma coisa muito boa que é exatamente esse aprofundamento em termos de biologia celular e biologia molecular. Eu acho que é um dos pontos principais, até quando se trata de destrinchar a doença. Então, para poder conhecer melhor essa doença, a gente precisa conhecer a sua etiologia por completo, tá? Então, eu acho que esse foi o ponto principal que me fez escolher a biomedicina. Ótimo. Então, depois que você decide entrar na biomedicina e passa por todo aquele processo de faculdade e tal, que vive toda aquela emoção, do que você pôde absorver durante a faculdade, quais os pontos positivos e negativos que você tira da graduação em biomedicina? Pronto. Os pontos negativos, aí eu até posso até frisar um pouco, até a universidade que eu estava presente, é que ela te restringia, te delineava somente para uma área, que era especialmente a análise clínica. Então, vocês têm uma profissão que é ampla, que é muito ampla, com mais de 30 habilitações possíveis, e você só dá basicamente um direcionamento. Isso, para mim, é um dos pontos negativos, é você não saber explorar o melhor que você tem da sua biomedicina. É você tentar exatamente fazer com que esse curso, ou que o aluno, ele consiga enxergar dentro de todas as vertentes o maior número de possibilidades e aí sim ele realmente falar, poxa, eu me identifiquei muito com isso daqui. Tá? Agora, o lado bom também, aí entra justamente isso. Né? Nós temos 32 especializações, nós temos muitas coisas que podemos aprender, que podemos nos habilitar, e algumas dessas coisas foi possível encontrar na faculdade.
não tinha perfusão na faculdade, que para mim é um ponto muito negativo também, que é uma das profissões mais procuradas pelos profissionais biomédicos, mas que, ao mesmo tempo, as universidades não investem tanto. Eu acho que isso daí também é um pouco a ser explorado. Eu acho que poderia investir em áreas não só que já é o carro-chefe, como análises clínicas, mas áreas que estão em destaques, né? Nós temos agora a estética, que agora a galera está começando também a investir um pouco mais, a circulação intracorpórea, que está aparecendo também um pouquinho mais. Então, eu acho que esses detalhes a gente poderia ter, e aí entra mais pelo lado da universidade, poder explorar um pouco melhor isso. Eu acho massa também. É, daí, tipo, passou por tudo isso, viu os pontos positivos, os negativos, e quando estava se encaminhando para a formatura, o que te fez escolher a perfusão? Qual o processo que você passou até escolher essa habilitação, no caso? No caso aí, vai entrar dois pontos importantes para mim. O primeiro ponto é que o local para você escolher o estágio na universidade, aí nós tínhamos quatro possibilidades, se eu não me engano, era diagnóstico por imagem, análises clínicas, estética, banco de sangue, que é hemoterapia. Se eu não me engano, eram essas quatro na época na faculdade. Eu nunca me identifiquei muito com análises clínicas, gosto da parte de identificação de análise laboratorial, mas não análise propriamente dita, com a uranálise e essas coisas. Sim. Então, o ponto principal é que eu precisava de um local que fosse perto de onde eu fazia o estágio da perfusão. Então, eu busquei, e também uma coisa que fosse acrescentar no meu conhecimento, em relação que eu pudesse agregar. Então, eu escolhi o diagnóstico por imagem, porque era o hospital de referência também, o Santa Isabel. Então, para mim, isso era muito importante. Além disso, era muito próximo do Martagão de Esteira. Então, eu saía de um serviço e ia para o outro. Então, um dos primeiros pontos foi esse. O segundo ponto foi que, quando eu estava nessa graduação e comecei a fazer o estágio, eu me encontrei totalmente na perfusão. E a partir do momento que eu entrei no centro cirúrgico, que eu estava ali como perfusionista, de certa forma aprendiz, aquilo ali já tinha em mim que era o que eu queria. Ali foi que eu falei assim, poxa, é exatamente isso que eu quero. Eu quero trabalhar com isso, é isso que eu pretendo seguir e focar melhor na minha carreira. Então, eu acho que aí entrou esses dois pontos. Escolher o diagnóstico por imagem para poder me favorecer também em termos de distância, em termos de estar perto, em termos de conseguir fazer tudo que eu poderia fazer, e ao mesmo tempo a perfusão, que foi o que eu me encontrei realmente, de chegar e falar assim, realmente é isso aqui que eu quero atuar. Muito bom. E você lembra de algum momento, tipo, marcante durante a graduação? Momentos marcantes durante a graduação tem alguns, né? Mas isso vai muito assim, ó, desde a época do iniciação científica na UFPA. Então, eu sempre não me restringi, eu sempre tentei aproveitar e conhecer o máximo que eu poderia. Então, eu Sim. participava de ligas, de grupos de estudo, eu participava de estágios, eu participava de grupos de extensão. Basicamente, o que eu pudesse estar acrescentando no meu currículo e também, principalmente, conhecimento. Eu acho que e um dos pontos marcantes para mim é justamente ter o apoio de um dos professores que tinha na universidade. Eu acho que para mim foi muito importante ele dar essa força para mim. Ele chegar para mim e me chamar para fazer vários projetos e me indicar para alguns locais e nós fizemos muitos trabalhos, tanto voluntários da minha parte, como também em seguida iniciações científicas, então monitorias das turmas dele. Então eu acho que um dos momentos mais marcantes para mim foi isso, ter encontrado alguém que também desse força para isso e que chegasse para mim e falasse assim, não desista da perfusão não, sabe? A perfusão é legal, você quer isso, mas também não se limite. Esteja aqui, foque na sua perfusão, mas também abra, deixe portas abertas para outras possibilidades. Eu acho que isso aí para mim foi muito marcante. Realmente, acho que é muito bom quando tem um professor assim que, né, te direciona e mostra todas as possibilidades. É, outra coisa que eu queria saber é, você se formou e aí foi para o mercado de trabalho. Qual a maior dificuldade que você encontrou nele durante a perfusão? Pronto. Aí entra uma coisa muito complicada realmente. O mercado de perfusão, em Salvador, especificamente falando, na verdade, eu vou falar como um todo no Brasil. Sim, São ambientes fechados, tá? Isso eu falo com toda certeza. A galera é muito fechada e o que está acontecendo é uma transição agora.
uma galera nova que fez esse curso, que fez os cursos até em outras regiões, que perceberam um pouco dessa limitação que tem. Então, assim, eu tive um impacto muito grande. O perfusionista que estava na equipe, ele não queria me ensinar, ele não queria nada. Então, para mim era uma restrição muito grande. Ele não me deixava chegar perto da máquina. Era, eu não tenho aluno, eu não posso, eu não ensino ninguém. Era, então, eu passei basicamente um ano somente observando. Um ano, mas que para mim, por mais que não estivesse na perfusão, eu estava no hospital. Eu estava ali aprendendo outras coisas, então eu aprendi um pouco de instrumentação, eu ia, entrava no centro cirúrgico com o cirurgião, então ele me possibilitava isso, já que eu não estava lá na perfusão, então ele, vamos assistir, venha ver a cirurgia aqui de cima. Então a gente pegava, então entrei na cirurgia, então a gente ia, então foi muitas coisas positivas também que tiveram. Mas em relação à circulação extracorpórea, é isso. O ambiente é um pouco fechado, mas aí a galera nova que está, e eu tento frisar muito isso, tanto com os meus alunos quanto com os colegas, é união da profissão, é não tentar limitar isso. Vamos abrir, vamos expandir isso. E aí tem uma galera bacana que está chegando agora, que tem essa mesma visão e que a gente tá propício e disposto também a abrir as portas para novas pessoas que têm interesse na circulação extracorpórea. Sim. Então, aproveitando essa pergunta sobre as dificuldades encontradas, né, durante a entrada do mercado de trabalho, quais são, assim, os principais desafios hoje em dia na área da perfusão? Os principais desafios, tá? Em termos de conhecimento, eu acho que é um dos maiores desafios, porque assim, o que eu vejo, de modo geral e modo amplo, é que muitos profissionais, e aí eu não estou falando especificamente de Salvador, né, e, e até de pessoas que têm interesse, não dão tanta atenção para aspectos, às vezes, teóricos, que são importantes, como fisiologia, anatomia, e às vezes a pessoa vem um pouco meio, é, assim, insegura, ou melhor, faltando com um pouco de defasagem desses conhecimentos, sem estar tão sólido. Então, eu acho que isso é um desafio muito grande. É você encontrar oportunidade é um desafio muito grande também. É você saber ter relações, e isso vai moldar tanto a área da perfusão quanto outras áreas. É você saber se relacionar, é você saber ter uma boa conduta profissional. Eu acho que são esses os maiores, e saber lidar com conflitos. Aí, para o perfusionista, é extremamente importante saber lidar com conflito, porque você vai estar sob pressão o tempo todo. Então, é cirurgião que vai estar gritando, é enfermeiro que vai estar gritando, é técnico de enfermagem que vai estar gritando. E às vezes você não tem nada a ver com aquilo tudo, mas você tem que fazer, às vezes, no meio de campo. Às vezes você precisa unir os dois lados, precisa ter esse jogo de cintura também. Então, acho que um desafio muito grande é esse, saber lidar com pessoas também. Com Principalmente para nós certeza. biomédicos que não trabalha muito diretamente, assim, principalmente com análises clínicas, né? Que não trabalha diretamente com o paciente também. Acho que Certo. E como que o senhor enxerga a perfusão daqui a 10 anos? eu acho que a perfusão daqui a 10 anos é uma das profissões que vai estar mais em destaque, eu acho até maior do que está agora. Eu acho que vamos ter uma solidez muito grande em termos de habilitação profissional, em termos até de rigorosidade com os cursos que abrem sobre a perfusão. Eu acho que falta um pouco de rigor e também, ao mesmo tempo, quebrar um pouco do monopólio tá, existente entre Rio e São Paulo, porque, querendo ou não, Rio e São Paulo ainda são os detentores das maiores escolas, tá? E essas escolas de Rio e São Paulo, elas conseguem determinar um pouco sobre as outras escolas. Então, eu acho que a gente precisa quebrar um pouco disso também, tá? Precisa trazer um pouco o nosso cenário Nordeste, precisa quebrar um pouco isso de que as coisas boas estão fora. Eu acho que nós podemos fazer coisas boas aqui dentro também. Eu acho que eu enxergo isso, essa ascensão na região Nordeste, na região Norte, tá crescendo bastante em termos da perfusão. Certo. O senhor já falou um pouco sobre os principais pontos positivos e negativos da profissão aqui no Brasil. Então, eu queria saber um pouco sobre a sua rotina, né? Quais são, assim, as principais características, né, da sua profissão em si? Pronto. Principais características aí vem de termos de curiosidade, né? A gente precisa ter uma certa curiosidade para aprender cada vez mais sobre algum tipo de material novo, alguma coisa que está chegando diferente. Nós precisamos também saber interpretar exames,
isso é essencial. Nós precisamos desapegar um pouco desse fato de que não lidamos com pacientes, nós também lidamos com pacientes, e alguns profissionais perfusionistas têm uma certa resistência a isso, né? Então, eles não fazem alguns acompanhamentos, às vezes não leva paciente na UTI, às vezes não faz uma anamnese prévia, né, que seria antes dessa cirurgia, você ir lá conversar um pouco com o paciente, conhecer um pouco sobre o seu paciente. Então, eu acho que é uma das características importantes para o perfusionista também, é quebrar um pouco dessa resistência que tinha desde antigamente, né? Mudar um pouco os paradigmas da própria área. E a rotina é você chegar cedo e você não ter hora para sair, tá? É você exatamente não marcar nada quando você tiver uma cirurgia, porque pode extremamente acontecer de tudo. Mas assim como também pode ser tudo maravilhoso e meio-dia você já está livre também. Então, a perfusão tem disso, tá? Tem essas variedades que são boas e está disposto mesmo se você quer um ambiente de centro cirúrgico, quer um ambiente hospitalar, é algo fantástico, tá? É uma profissão que vai te possibilitar isso e vai trazer muitos benefícios aí para você como profissional, tá? Como profissional, como até para trabalhar com equipe multiprofissional também. Você vai aprender muita coisa. Entendi. E agora falando um pouco mais do seu pessoal, quais são as suas metas profissionais daqui para frente? O senhor tem algum projeto, algo do tipo? Pronto. Eu tenho alguns projetos que estão voltados para a perfusão, principalmente, e aí são alguns cursos, né? Eu estou começando a lançar uns cursos que é, primeiro, para difundir sobre a perfusão. Eu acho importante que os alunos conheçam e tenham acesso à perfusão, e principalmente que seja um perfusionista. Eu acho que não dá para você botar um professor de anatomia ou de fisiologia para falar sobre perfusão, porque ele não vai entender o que é que acontece na rotina. Então, é você trazer uma visão realmente de um profissional que esteja à frente daquilo, que saiba, que vive em si e que você consiga explorar e, ao mesmo tempo, tirar todas as suas dúvidas, até como aluno mesmo. Olha, bacana, o que é que acontece? Se eu quiser realmente fazer, quais são os caminhos que eu posso seguir? Então, estou fazendo alguns cursos para atrair a galera e mostrar: olha, tem essa possibilidade para vocês, existe a perfusão aqui também. E então também montando uma pós-graduação, que provavelmente vai sair no ano que vem, essa pós-graduação aqui, lá em Salvador, tá? Que vai ser exatamente para poder mostrar, olha, aqui no Nordeste nós também temos uma escola, aqui no Nordeste nós também temos bons profissionais, porque querendo ou não, nós temos nichos, né? Esses nichos em São Paulo, no Rio, eles, por mais que você possa ir lá e aprender lá, você não vai ficar lá porque eles têm resistência. Então, eles querem profissionais paulistas, eles querem profissionais cariocas, eles querem. Alguns lugares ou outros ainda vai abrir um espaço porque tem vaga, mas, de modo geral, eles tendem a ser bem restritos. Então, realmente, a gente não precisa estar migrando para outro estado. A gente pode fortalecer o nosso estado, tanto quanto a atuação profissional, quanto do biomédico, quanto também da perfusão, tá? Eu acho que é um ponto principal. Então, meus projetos são esses, voltados para estudo, para o crescimento da área da perfusão, tanto em termos de conhecimento quanto de profissionalização, né? Então, ajudar também os alunos que querem se profissionalizar nisso, mostrar a eles que é possível e que nós estamos, todo mundo que está envolvido nesse projeto, estamos dispostos a ajudar quem tem realmente interesse em chegar na perfusão. Então, para essas pessoas que venham a ter algum tipo de interesse na área, o senhor teria alguma sugestão, alguma dica? Primeira dica, siga nas redes sociais muitos perfusionistas, vejam, é, conversem com eles, alguns são bem, não vou dizer assim, de modo geral, os mais jovens, perfusionistas mais jovens, eles costumam ser mais abertos, tá? Os mais antigos, às vezes você nem vai saber que é perfusionista, mas se você tentar o contato fica um pouco mais difícil. Mas os mais jovens, pergunte, conversem, cheguem, mandem mensagem, vejam o que é que eles podem estar fazendo, porque às vezes é possível, sim. E principalmente pode falar comigo, tá? Eu acho que podem mandar mensagem para mim, podem me procurar, podem, sabe, eu estou aberto e também disponível para tirar dúvidas de vocês, se quiserem marcar até alguma coisa presencial para poder falar, uma palestra, alguma coisa, também estou à disposição.
Eu acho que é importante a gente se unir. Eu acho que o profissional, até como biomédico, falando da biomedicina, é muito desunido. Eu acho que nós também temos que aprender isso, que é unir a nossa profissão como biomédicos e perfusionistas. É isso. A gente queria agradecer, a gente achou massa a entrevista, foi rápida, mas foi muito eficaz. E para quem não sabe, o Anderson ele não está no Brasil agora, por isso está no movimento na rua, deu um pouco um probleminha na entrevista, mas acho que foi válida, acho que esclareceu muita coisa. E a gente só tem a agradecer pela colaboração, pelas respostas, e é isso. Quer falar mais alguma coisa para encerrar? Eu Pode, queria ficar à agradecer a vontade. vocês, né? Queria agradecer a vocês pelo convite para poder estar aqui falando com vocês, que para mim, ter me escolhido como profissional perfusionista para falar também é importante. Nós temos vários outros profissionais que estão tão bons quanto, então eu acho que é importante. E agradecer mesmo, porque é isso, é vocês quererem buscar novas áreas, novas especializações e conversar com os profissionais realmente da área. Então, eu acho que é muito importante e obrigado pelo convite, tá? Estou à disposição para vocês. Muito obrigada pela disponibilidade e Obrigado. por esclarecer nossas dúvidas. Foi realmente muito enriquecedor aqui. Verdade. Bom, então é isso, galera. A gente termina aqui nossa entrevista sobre a perfusão extracorpórea. Espero que tenha sido proveitoso para todos. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.